Ei, queridos! Eu sou a Rayane Oliveira, supervisora de conteúdo do quadro, e hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante para o vestibular, que é o período colonial do Brasil. O período colonial do Brasil é mega recorrente nas provas e também é um período meio longo, e exatamente por isso tem muita coisa acontecendo por aí. Então, a gente vai repassar os principais pontos que podem cair na sua prova de vestibular. Tudo pronto? Vem comigo! Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em Brasil colônia, né, é entender que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não encontraram ouro, não necessariamente encontraram o que eles acharam que eles iam. Lembra que eles estavam indo para as Índias? Então, tinha um sentimento de o que nós vamos fazer com essa terra. E esse início, né, foi um pouco demorado para eles descobrirem o que eles iam fazer. Em 1530, que tem o primeiro núcleo de colonos no Brasil. Mas, então o que estava rolando nesses 30 anos, né? Desde 1500, com a chegada dos portugueses, até 1530. Então, a gente chama de economia extrativista. Não tinha o objetivo de ninguém morar aqui. Era uma passada. Eles ainda estavam tentando, né, uma rota para o Oriente, então chegar aqui, ter um lugar que pudesse parar, né, e reabastecer, para eles era ótimo, também tinha isso. Mas eles encontraram um produto, que é o pau-brasil, que de imediato ia dar pouco trabalho, né, com as feitorias, para poder tirar esse pau-brasil e mandar para Portugal, e daí, né, comercializar com quem eles quisessem. Lembrando que o pau-brasil não é nem só pela madeira, mas pela tinta. Nós estamos num momento aqui que produtos de luxo, né, que vão ter uma rentabilidade maior. E aí Portugal monta as feitorias logo ali na costa, tranquilinho, e vai ficando, levando o pau-brasil. Só que em 1530, né, por que ele começa a intenção do núcleo colono? Porque ele percebe que está rolando uma competição. Se ele não ocupar esse território, ele corre o risco de perder esse território, mesmo com o Tratado de Tordesilhas. Então, em 1530, né, ele vai ocupar o primeiro núcleo de colonos e em 1534 ele vai fazer a divisão das capitanias hereditárias. Ele quem? Ele Portugal, a coroa, né? Nesse momento a gente tem que pensar que todo o controle das terras pertencia a Portugal, né? Pensando sempre no Tratado de Tordesilhas, que vai dividir o que pertencia à Espanha. Então, nesse momento, Portugal está reorganizando como que ela vai fazer uma administração colonial do Brasil. A capitania hereditária, né, vinha com a carta de doação. A coroa escolhia um capitão donatário, alguém que vai poder cuidar dessa terra, e na carta de doação ela escreve quais são as responsabilidades desse cara com a terra, que ele vai ganhar. A primeira coisa que ele vai ter que fazer é explorar a terra. A palavra é explorar mesmo, seja da forma com que for. Principalmente com o compromisso de continuar buscando ouro, porque mesmo eles não terem identificado até esse momento, fica aquela tensão, e aí é legal pensar no mercantilismo, que é a acumulação primária desse capital. Então, eles estão na busca desse ouro para fazer essa acumulação. Então, nesse momento tão conturbado, eles resolvem, vamos doar essa terra para fulano lá, que a gente gosta, confia, explorar, e aí ele tem umas regras com a gente, beleza? Beleza. Quais são essas regras? Eu falei da exploração do território. A exploração dos nativos também estava incluída nisso. É bem importante que a gente pense que essa exploração dos nativos era influenciada muito pela vontade de mão de obra, de ter uma empreitada, né? Então você já tinha mão de obra lá, e eles já tinham essa coisa desde a África, de chegar num povo novo e ver assim, o que eu posso explorar dessa galera também. E aí a gente pode elencar as trocas primárias, né? O escambo. Escambo é troca. O escambo, ele serve justamente nesse primeiro momento aqui para essa ligação entre esses dois povos. Mas rapidinho ela se transforma na escravidão indígena, tá? Então, pensar em capitania hereditária é pensar no capitão donatário, nessa carta de doação, ou seja, esse cara foi escolhido pela coroa. Ele tem uma faixa de terra muito grande, mas que foi dividida na régua do mapa. Ninguém nem sabe o que tem lá ainda. E aí ele está atravessando o mar. E é hereditário, ou seja, os filhos dele serão donos da mesma terra. Então, ele já está garantido, vale a pena. E ele vai. Foram 15 capitanias hereditárias, tá? E dentro da capitania hereditária, ele dividia as sesmarias. As sesmarias são os latifúndios menores de terra que esses capitães donatários, né, podem distribuir. Você dá poder para esses capitães donatários para que eles possam também conquistar alguns dependentes. Porque quem eles derem a terra, né, também terão condições para que eles tenham. Então você tem aqui uma outra relação que vai surgir. E aí tá rolando, né? Falei 1530, 1534. E aí em 1548 vai aparecer um outro elemento nessa relação que a gente precisa pensar,
que é o governo geral. Quando a gente pensa em governo geral, é pensar numa centralização do controle. A coroa, não é que ela não estava assim, não está funcionando com as capitanias hereditárias, não. Ela manteve as capitanias hereditárias. Mas mesmo com os capitães donatários, ela precisava de uma conexão maior, ela precisava estar mais presente, até para ela entender como que o território estava sendo explorado e tomar cuidado para não perder esse território para outras pessoas, né? Ou seja, França, Holanda, Inglaterra, até a própria Espanha nesse primeiro momento. Então, o governo geral se instaura com essa tentativa, né, de a coroa vai cuidar do empreendimento colonial, mesmo com as capitanias, né? E aí o governo geral tem um governador geral, o primeiro foi Tomé de Souza, e também vai ter um local, né, para esse governo, que vai ser primeiro Salvador, o que a gente pode falar que é como se fosse uma espécie de primeira capital, né? E aí esse governo geral, ele estava acompanhado do regimento. O que seria o regimento? O documento que dá poder ao governo geral, porque o poder do governo geral vem de Portugal. Então o regimento nada mais é do que um documento em que o governo de Portugal escreve o que ele quer para a colônia, como que ele quer que essa colônia seja desenvolvida. É interessante a gente pensar em tradições mesmo, né? Pensar que era uma extensão do terreno de Portugal, então se esperava que as pessoas se portassem da mesma forma. E também a questão do compromisso com a construção de uma colônia. Então você tinha fundar vilas, isso era uma responsabilidade muito grande aqui do capitão donatário. Ele tinha que fundar vilas, ou seja, não é simplesmente o seu território, né? Mas é garantir que você vai ter o desenvolvimento de quem vai trabalhar nessas terras, né? Como que vai ser essa administração, e tem que ter ordem, essa que é a questão. E aí, para ter mais ordem ainda, surgem as câmaras municipais. As câmaras municipais, elas vão ganhar mais poder, depois um pouco menos de poder, né? Mais poder na União Ibérica, um pouco menos depois, quando tem a Reconquista. Mas o que a gente tem que pensar aqui é que são os homens bons. Essa palavra adora cair em prova. Homens bons. Os vereadores são os homens bons, tá, gente? E esses homens bons trabalham nas câmaras municipais e eles são normalmente donos de terra, beleza? Então eles estão dentro aqui dessas marias, é importante a gente pensar, e eles estão criando uma ideia de o que é administrar esse território, o que é ter esse contato com esse povo que já estava ali, que é o povo indígena. Pensando que nesse primeiro momento não tem escravidão africana, porque você ainda não tem um grande empreendimento, não é vantajoso levar essas pessoas para lá, porque você não tem ainda uma força de trabalho, você precisa da força de trabalho dessas pessoas, né, que você usa pela escravidão. Mas para isso você precisa de empreendimento. Logo, logo eu vou falar qual que vai ser o primeiro empreendimento econômico do Brasil. Então, esses homens bons é simplesmente a gente lembrar que já havia uma elite no controle. E essa elite queria o quê? Fundar vilas, explorar da melhor forma possível que eles pudessem, com tudo, o território que eles tinham. Continuar na busca do ouro, então eles realmente saíam na busca do ouro, e aí eu vou colocar aqui como, né, que é interessante, bandeiras. As bandeiras é onde mais essa galera vai sair, e as entradas. Só que não era só para isso não, tá? Porque você tem que lembrar que o outro compromisso era escravizar quem já estava aqui, ou seja, os povos indígenas. Os diversos povos indígenas estavam sendo escravizados nesse momento e haviam fugas, havia resistência, porque a gente tem que entender por isso na cabeça que não existe ninguém que é adequado para trabalho escravo. Ninguém se acostuma com o trabalho escravo. Quando façam a ideia, né, de que o indígena não se acostumou com o trabalho escravo, mas que o africano, totalmente diferente, uma coisa meio doida, né? Então, aqui é para pensar que está tendo uma escravidão indígena, mas está tendo uma resistência muito grande. Então, tem que ter um desgaste, né? Essas pessoas que estão organizando isso aqui, elas têm conflitos diretos com os indígenas, elas vão ter que entrar no território para continuar descobrindo o que tem lá, para continuar buscando ouro, para buscar esses indígenas que fogem, né? E para buscar essas terras deles com conflitos diretos. Então, esse movimento aqui, é importante que a gente pense que ele é particular. Ele está ligado ao empreendimento, sim, colonial, mas ele não necessariamente é a coroa lá frente a frente com o indígena. Essas pessoas que estão aqui são todas particulares, é o empreendimento delas. Só que elas devem resposta à coroa, que nesse momento, gente, permitiu total a escravidão indígena. Então, quase sempre era pro lado do colono, né, que esse governo aqui ia favorecer. Então, essa aqui vai ser a nossa base para poder começar a explorar o Brasil. E aí, qual que vai ser o produto que eles vão começar a explorar? O açúcar. O açúcar vai ser o primeiro produto porque Portugal já tinha tido sucesso com o açúcar, tá? O açúcar na África, ali na costa, em algumas ilhas, já estava lucrando muito Portugal, porque o açúcar estava sendo um produto muito rentável naquele mercado europeu. Então eles começam a também pensar assim, não, se a gente plantar aqui, não vai ter para ninguém, né?
Só que o açúcar é um empreendimento de alto investimento. Lembra que eu falei que o extrativismo lá, quando começou para o Brasil, não queria alto investimento? Então, agora o bicho pegou e mudou. Por quê? Porque eles precisam produzir muito. Então, eles vão precisar de grandes latifúndios, ou seja, a comunidade aqui vai ser basicamente toda rural. Você precisa plantar muito. Como é que você vai plantar muito? Pela escravidão. Por quê? Para ganhar o tanto que essa galera queria trabalhar sem parar, eles não iam fazer esse trabalho. Então, nesse primeiro momento, né, que não tinha um escravo chegando, muda radicalmente quando o açúcar começa a dar certo, né, começa a ser plantado. Então, a escravidão africana, ela vai ser parte do comércio triangular. Por que a gente tem que pensar? Porque é um ciclo mesmo. A gente vai ver que o açúcar que está aqui na costa, ele vai ter que ser levado para Portugal. Não só, né, aqui eu vou colocar Brasil, tá? Esse Brasil. Esse açúcar que está na costa, ele não só vai ter que ir para a Europa, porque né, vai ser agroexportação, ou seja, não só agro, igual que eu coloquei aqui, rural, mas para exportar, beleza? Então aqui, não só o Brasil vai pegar os navios aqui, né, a galera de Portugal, e levar o açúcar para a Europa, para poder distribuir, mas também para refinar. Porque nesse momento aqui a gente vai ter a Holanda como um parceiro muito importante, que a Holanda é quem tem um maquinário pesado. Ela que vai fazer o investimento do que a gente vai falar de engenho. Então, esse investimento que a Holanda vai fazer, né, com uma parceria com Portugal, é muito importante para o Brasil. E aí, beleza, quando ela vai mandar aqui, ela vai mandar para a Europa, mas vai mandar para a Holanda, que a Holanda vai refinar o açúcar e ela vai fazer a distribuição. Só que o que acontece? A Holanda também vai favorecer. Porque você tem que pensar que tem uma outra linha aqui, ó, que é da costa africana. Porque tem que pegar os escravos, né? Então, olha que legal que a Holanda vai fazer. Ó. Ela vem, pega o escravo, aí ela vai, entrega o escravo, pega o açúcar e leva de volta. Entende? Ela vai fazer sozinha? Não, Portugal vai ser parte disso. Mas aqui a gente tem que pensar que ela vai cuidar da refinaria. Depois ela vai distribuir. Então ela é parte importante desse processo. Mas o comércio triangular, né, quem está mais lucrando nesse momento aqui é Portugal, a colônia deles, né? Então, com esse comércio triangular, você tem uma mudança na estrutura da sociedade, porque com o engenho, né, você tem esse alto investimento que eu falei. E aí, como é que você vai fazer para poder organizar essas pessoas? Você mantém as câmaras municipais, porém, o dono, né, o senhor de engenho, ele vai ser o cara. Porque dentro da terra dele, ele é o cara. Principalmente porque nem todo mundo tinha um engenho. Muita gente tinha a terra, plantava açúcar, mas não conseguia construir o engenho. Como eu disse, é um investimento grande, é um maquinário. Pensa na caldeira, né? Pensa a quantidade de pessoas que vão ter que estar envolvidas nessa questão. Pode ser hidráulico, mas a grande maioria dos engenhos era pela força animal, então também tem esse custo. Então esse senhor, ele vira dono de tudo, né? E abaixo dele, né, vai ter o feitor, né? A pessoa que ele vai colocar para mandar, porque ele sozinho não vai cuidar de tudo, tá? Ele vai ter pessoas para cuidar. Vai ter uma rede de apoio para ele, porque ele não vai só ministrar sozinho, ele tem a ajuda da igreja, por exemplo, para sempre estar com a catequese, então não importa quem eles estão escravizando, a ideia da igreja, né, é tornar isso aceitável, ao mesmo tempo que cumpre com a promessa, né, de ter uma cristianização maior, além fronteira, que é o objetivo quando eles vêm para o empreendimento colonial, é isso. Cristianizar pessoas. Então, esse senhor de engenho, ele está construindo uma nova sociedade, que é estamental. Tem quem é escravo é escravo. Não há como sair da condição de escravo. E na condição de escravo, a sua vida está anulada. Você perde a condição de humano. E você tem uma classe surgindo que vai suprir algumas necessidades dessas pessoas. Então, você tem senhor, você tem escravo, basicamente, a primeira pirâmide é isso. E aqui você tem liberais, vamos chamar eles de autônomos. Pessoas que, na verdade, estão aqui na colônia, mas para fazer outras coisas. Não necessariamente, né, fazem parte. Eu falei o padre, aí eu falei, por exemplo, os oficiais, os autônomos que eu falei. São pessoas que vão prestar serviço. Então, você tem aqui uma estrutura rural. Então, essa estrutura aqui tem umas regras muito bem delimitadas. Com a escravidão você tem novamente o elemento da resistência. Nunca pensem que foi fácil, nunca pensem que estava tudo dado. Houve uma resistência fortíssima, tanto dos negros da terra
como foram chamados os indígenas que estavam sendo escravizados, porque a palavra negro significa escravo, quanto os negros africanos, que foram escravizados, né, também. Então, essa resistência, ela tinha a forma dos quilombolas ou de outras comunidades, né, é a fuga. Quando você foge e consegue se estabelecer, você consegue, né, montar uma comunidade, e daí você consegue receber outras pessoas. A grande exemplo foi Palmares, né, todo mundo sabe. Então, essa resistência pode vir por meio do suicídio também. Quando você vale muito dinheiro para o seu capitão, quando você morre, você está dando uma perda, ou seja, o suicídio é uma forma de resistência sim, e isso pode cair na sua prova, nesse momento, tá? E aí a resistência também pode vir por meio do sincretismo religioso. Muita gente acha que sincretismo religioso é você simplesmente aceitar o Deus do outro, mas não. O sincretismo religioso está justamente nesse esconder a sua tradição na frente a do outro, mas a sua tá aqui, e dessa forma você consegue manter as suas tradições. Então também é uma forma de resistência, beleza? Então, nesse momento, o que a gente percebeu? Que essa sociedade aqui está baseada muito no açúcar mesmo, e que a partir disso ela está construindo outras coisas. Aqui você já tem a fundação de vilas, aqui você já tem o estabelecimento de dinastias, pessoas começam a nascer, né, no Brasil e começam a assumir essas terras também. Então, tudo isso vai ser muito importante, porque a gente vai falar que é o próximo ciclo econômico. A outra atividade econômica que com certeza vai cair na sua prova de atividade colonial vai ser o ciclo do ouro. Então eu vou colocar assim, ouro, mas também vou colocar mineração, porque não é só ouro, né? Teve diamante, teve esmeralda, teve prata. Então você tem todo um processo de mineração. Mas antes, a gente tem que entender algumas outras coisas desse Brasil colonial para entender como que foi encontrado esse ouro, beleza? Como eu disse, né, o ciclo do açúcar, ele foi super importante para começar a colocar o Brasil no mapa, né? Principalmente aí criando novas relações econômicas para Portugal. Só que nunca parou de se procurar ouro. Esse era o esquema. Os bandeirantes, né, principalmente essas pessoas que desbravavam o Brasil, né, de certa forma, propagando violência e a exploração sem tamanho, mas ainda assim, né, excedendo o limite da costa, que era onde ficava o açúcar, né? Então, pensou açúcar, pensou costa, a mineração ela foi a atividade que sempre foi a busca principal por causa do mercantilismo. E aí, enquanto não rolava a mineração, rolou o açúcar, rolou a pecuária e as drogas do sertão. Ai, o que é as drogas do sertão? Algodão, tabaco. Onde que elas eram produzidas? Então, interior. Então a gente tem pecuária no interior porque o gado tem essa coisa de, né, entrar para o interior? Então, não, gente. Muita gente acha que é por causa disso. Mas, na verdade, a pecuária ficou para o interior porque as terras boas, né, já mapeadas, muito férteis, que tinham sido localizadas, estavam para o açúcar, né? Você distribuía para o açúcar. Então, para essas outras atividades que a gente vai chamar de complementares, não tinha tanta atenção. Então, eles ganhavam as terras mais do interior, que eles tinham que continuar desbravando. Até porque o gado pode ser muito útil para fazer esse trabalho. Então, é unir essas duas coisas. E a pecuária que ela vai surgir muito mais para alimentar esses colonos do que terminantemente como uma atividade de comércio. Por isso, complementar. Mesma coisa para as drogas do sertão, né? O algodão, o tabaco, eles vão ser necessários nesse momento para aqueles colonos, por isso eles vão ser desenvolvidos. E aí, quando a gente fala de ciclo do açúcar e ciclo do ouro, passa uma ideia de que essas atividades complementares e o açúcar somem por completo, né? Quando a mineração realmente começa a acontecer no Brasil. Só que não, o açúcar ele vai continuar a acontecer, só que ele vai declinar. Então, açúcar em declínio. Por que eu vou deixar aqui em declínio para vocês? Porque nós vamos falar de como isso aqui vai impactar uma grande parte da população colona aqui do Brasil, desse Brasil, do norte, que estava bem dependendo desse açúcar. Mas aí beleza, onde que achou o ouro, né? Quem achou foram os bandeirantes mesmos, tá? E inicialmente, no século XVII, é o que a gente chama da tentativa, né, particular. Lembra que eu estava falando que era particular? Acharam o ouro, os bandeirantes começaram a explorar, né? O ouro é positivo, né? Esse ouro foi fácil de explorar porque ele chama ouro de aluvião, ou seja, é um ouro superficial que você consegue explorar seguindo o rio, né? Então você não tem um alto investimento, então eles conseguiram fazer na calada. Foram achando ouro e foram lucrando. Quem foram lucrando? As pessoas da tentativa particular, ou seja, esses bandeirantes, esses donos de terra, esses exploradores que foram, né, explorando, e aí foi migrando um pouco da mão de obra do açúcar para a mineração, já um pouco.
Só que é só no século XVIII que a coroa entra no negócio, porque até o século XVIII saiu um monte de ouro e a coroa nem ficou sabendo, sabe? Não conseguiu cobrar os impostos, que é com isso que ela lucra. Já no século XVIII, ela vai fiscalizar. Ela fala, não, agora não sai nada sem que eu saiba o que está saindo, tá? E aí ela começa a fiscalização com a intendência das minas. E aí, daqui, ela já começa a cobrar imposto mesmo, tá? E é imposto, por exemplo, né? Quais que a gente pode citar? O quinto, a finta, captação e a derrama. A derrama, gente, não chegou muito a ser cobrada, não, tá? Importante pensar que esse quinto, a finta e a captação, você pagava pelo ouro que explorava. Então, o quinto era a quinta parte, né, 20%. A finta tinha a ver com as arrobas de ouro que você pesava no final. E a captação era por cabeça de escravo. Então, você tinha gramas que você tinha que pagar por cabeça. Já a derrama era quando você tinha um saldo, né, mínimo, que a coroa tinha que lucrar com esses impostos. Quando o saldo não era alcançado, aí ia cobrar a derrama, entendeu? Tanto que só a ameaça de cobrar a derrama vai causar uma revolta colonial que vocês bem conhecem, né, que é a Inconfidência Mineira. Também, né, não é só isso que vai causar, não, tá? Mas aí vamos fofocar aqui, ó. Século XVIII, colocou a intendência da mina, tá lá funcionando, né? O que ela precisa fazer agora? O que essa intendência da mina vai ficar responsável de fazer além desses impostos? Ela vai distribuir as datas de ouro. Então ela vai distribuir as datas de ouro. O que são datas de ouro? É onde você constrói a mina, a lavra. Palavras importantes para que você entenda que acabou esse negócio de baixo investimento. Construir uma mina, construir uma lavra, né, e poder bancar a quantidade de escravos para trabalhar para você nesses locais é muito caro para essa galera. Então, quem vai cair de cabeça aqui são aqueles senhores que têm essa grana e que vão conseguir fazer esse empreendimento. Só que a data de ouro, né, ela não influenciou só essas pessoas que eram donos dela. Porque diferentemente da fazenda, do engenho, você não mora na data de ouro. Você constrói uma cidade ao redor da data de ouro. E como você vai reconstruir ao redor da data de ouro, você às vezes não está perto dos polos anteriormente construídos, ou seja, as vilas já existentes. Então você funda novas vilas e você impulsiona a urbanização. Porque não é a mesma coisa que o engenho. Nós estamos falando de um produto que muda completamente como que as pessoas estão comercializando. Você começa a ter um comércio interno. Então, essa galera que tá aqui do açúcar tá mal, porque não tá ganhando tanto dinheiro. Mas lembra que eu falei que tinha uma galera autônoma, né, na nossa pirâmide? Então você tem os senhores, o que eu falei, chamei de liberais, né? E aí os escravos. Então você vê que os senhores estão ali, ó, quase que poucos. Os liberais já constroem uma camada bem maior do que eles tinham. E olha, os escravos continuam do mesmo jeito, porque eles continuam sendo muito necessários para o empreendimento. Então você tem esse crescimento aqui de uma urbanização, você tem pessoas saindo para estudar. Por que saíram para estudar? Porque não tinha universidade aqui ainda, né? Então, pessoas que tinham dinheiro mandavam os filhos, ou até iam mesmo, né, estudar em Portugal, né, ou lá na Europa de toda forma. Então, aqui você tem uma sociedade que está se diversificando. Ela não é tão rural, né? Ela não está tão dependente da coroa, porque agora, né, ela consegue... Por causa do ouro, né, a coroa, ela de certa forma até vira uma certa inimiga dessas pessoas que estão explorando, porque ela vai cobrar impostos altos, e aí isso vai causar um atrito, e você tem essa diferença, né, de que você está construindo agora algo no Brasil. O Brasil que antes não se viu o que fazer, se vê uma terra que não para de dar ouro. Então isso é muito positivo para eles, e eles percebem assim, eles a coroa, tá? Percebem que tá muito difícil de controlar, que as datas de ouro e as pessoas que estão aqui estão lucrando muito, mas eles têm um alto índice de sonegação, que é quando você não paga o imposto. Então para isso eles vão criar as casas de fundição. A palavra-chave aqui é fundição. O que é fundir? Na casa de fundição você leva o seu ouro, e primeiramente, que é muito importante, ele é pesado. A pesagem vai contribuir para que esse imposto seja feito com qualidade. Porque como é que você vai, sem a pesagem, né, como é que você ia fiscalizar? E isso não estava sendo eficaz. Então são várias casas de fundição que são colocadas em diferentes lugares. Não é uma intendência das minas.
Então essa pesagem, né, vai ser super importante. E a partir dessa pesagem que vai vir a cobrança dos impostos. Mas aqui também tem o brasão. O ouro agora só vai deixar o Brasil com o brasão de Portugal. Então você tem um controle maior e por isso você vai aumentar o movimento clandestino. Porque as pessoas que estavam antes passando livremente pela fiscalização vão começar a esconder, porque vai ser mais difícil passar pela fiscalização. E aqui você vai ter as rotas. Muitas questões podem cobrar as rotas da mineração. As rotas da mineração, elas são importantes porque elas vão incluir a rota oficial, né, que é o que a gente vai chamar depois de estrada real, que é realmente assim, né, tem partes que vão levar até o litoral, que você vai ter fiscalização mesmo, intensa, então são rotas que normalmente você consegue passar com mais facilidade. Pensa naquele momento, né? Rota era criada com facão e burro, porque nós estamos falando de uma incidência de relevo muito grande. Então, nesse momento, as rotas que são da coroa são preteríveis, que você consegue passar com mais facilidade, mas ali vai ter a fiscalização. Então, para você não pagar o imposto, você vai ter que criar suas próprias rotas, e essas vão ser rotas, né, que não vão ser aceitas pela coroa, elas vão ser sempre fechadas, né? As pessoas vão começar a realmente ter um empreendimento para esconder e a coroa ter um empreendimento para correr atrás. Mas a casa de fundição já ajudou demais e diminuiu muito o que estava passando sem a coroa ver, mas causou muito atrito, porque os bandeirantes, as pessoas que já estavam na mina, já estavam explorando, né, não ficaram felizes. Com todo mundo vindo explorar também, e 2, com as casas de fundição e os impostos que estavam regrando tanto essa exploração. Então, nesse primeiro momento do ouro, né, você tem que observar que há uma elite em declínio, há uma elite, né, que está subindo, de comerciantes também que são pagos em ouro, serviços que estão sendo prestados. Aqui eu gosto de falar Tiradentes, né, a gente tinha o botecário, que, né, tinha várias pessoas que trabalhavam em prol e ganhavam em ouro, mas que não estavam ligados a nenhuma terra ali, nenhum senhor específico, né. Mesma coisa os padres, mas aí já não tira bem essa coisa, né, do trabalho, é mais essa assistência. Todo senhor tinha capela, toda cidade tinha igreja. Então, o que vai ficar aqui? Um descontentamento com a coroa. Porque agora que achamos o ouro, nós queremos, na verdade, ficar com eles para nós, né? As pessoas que estão aqui, que querem desenvolvê-lo. Então, como eu disse, vai gerar grande atrito na colônia essa questão, né, dessa decadência do açúcar e desse controle da coroa, as medidas, né, administração desse pacto colonial, que é importante, então a gente coloca aqui pacto colonial. Então, isso aqui vai ser importante para a gente entender a relação metrópole-colônia, né, os impostos, e aqui a gente pode pensar o ouro, né, mesmo, e aqui a gente vai pensar a elite em declínio. Então, a elite em declínio do açúcar, que está no norte, né, e aqui você vai falar um sul, gente, mas lembra que é o sul aqui do sudeste, tá? Eles não estão falando do sul-sul ainda não, porque no sul-sul o que está rolando é mais a pecuária mesmo. Você já tem alguns empreendimentos, mas não é tanto quanto a região das minas do sudeste, realmente. E aí, beleza, essas pessoas que estão aqui vão ficar revoltosas, porque muita coisa está descontente, né, em vários locais. Você ainda não tem uma ordem muito grande, ou seja, você tem conflitos internos já, e você começa a ter conflitos com a coroa. A primeira coisa que a gente tem que saber é que esses conflitos, né, chamados de revoltas coloniais, porque revolta, né? Que a pessoa está revoltosa, mas ela não conseguiu necessariamente mudar o que ela determinou, né? Então, revoltas coloniais. Aí esses aqui são os motivos médios, né? São quase todos os motivos que podem aparecer nas revoltas. Mas aí a gente vai especificar outra questão, que é o nativismo. Então, uma revolta nativista e o separatismo. O nativismo, ele está ligado a um sentimento nativista, ou seja, aquele que nasce no Brasil e começa a perceber que esse pacto colonial é desfavorável com o Brasil. E ele começa a ter um senso de pertencimento. Então não existia esse Brasil, mas ao mesmo tempo já havia uma sensação de pertencimento a esse território, mesmo que ele fosse uma extensão de Portugal. Então aqui, essas pessoas aqui, elas queriam ser reconhecidas, elas não estavam felizes com a administração colonial, elas queriam ser favorecidas por essa administração, porque elas sentiam que não estavam sendo. Quem eram essas pessoas? Primeira coisa que a gente pode pensar é a revolta de Beckman. Revolta de Beckman foram irmãos, na verdade, eles eram, tipo assim, donos de terras, né? Eles não eram qualquer pessoa, tá? Não era uma revolta das pessoas necessariamente oprimidas, não foi uma revolta escrava, pelo contrário, foi uma revolta contra altos preços da Companhia do Maranhão.
Porque nesse período aqui estava rolando a União Ibérica. Eu vou colocar ela aqui que ela já vai explicar muitas coisas. A União Ibérica é a união entre Espanha e Portugal, que aconteceu porque Portugal estava sem herdeiro digno ao trono. Ou seja, a família real de Portugal que estava no trono, o último cara, não tinha nenhum herdeiro lá em Portugal. Mas o herdeiro dessa família aqui estava na Espanha. Então o cara da Espanha chega, invade Portugal e assume tudo. E é normal porque ele é o herdeiro ao trono da família. Então por isso é aceito. Por mais que fosse o pesadelo dos portugueses, tá? Eles não queriam não, mas acabou rolando. Então nesse momento aqui, a União Ibérica, você tem um rompimento com a Holanda. Esse rompimento com a Holanda, eu vou falar mais e vai ser importante, guarda ele aqui. E aí, com esse rompimento da Holanda, vocês lembram que era a Holanda que fazia o comércio, né? Tava fazendo comércio e, claro, gente, ela também trazia outros produtos de Portugal. Não era só ela também, né? Tinha outras questões. Então, quando você faz um rompimento com a Holanda, porque a Espanha falou assim, não, deixa com a gente. Esquece a Holanda, agora você tá com a gente. A Holanda não vai dar bom, a Holanda tá lucrando muito com a gente. Vamos parar com isso. Bloqueia a Holanda do Brasil. Então, rolou isso. E aí, com esse bloqueio, a companhia que foi criada, né, para suprir a necessidade, né, levar esses produtos, foi a Companhia de Maranhão, e foi pessoas que, tipo assim, tiveram o mínimo de escrúpulo mesmo, aumentaram os preços, assim, de forma exorbitante, porque eles detinham o total controle. E aí, essas pessoas, né, esses irmãos Beckmann, resolveram se revoltar. Eu vou colocar aqui a data, tá? Então, foi no Maranhão, 1684. Então, Maranhão, 1684, foi por causa dos altos preços, tá? Altos preços e medidas da coroa, porque quem deixou na mão dos altos preços, quem permitiu a criação da Companhia do Maranhão e não fiscalizou direito, né, foi a coroa. Então, o descontentamento estava todo direcionado à coroa, por mais que esse fosse a justificativa. A coroa não gostou, os Beckmann, inclusive, mandaram qual que era a demanda deles para Portugal. A galera achou péssimo, falou assim, ó, manda acabar com isso aí. E aí, abafaram, lógico, a revolta, não deu muito em nada. Só que, mais tarde, né, a Companhia do Maranhão perdeu o seu domínio total. Então, de certa forma, houve uma modificação, mas que não fosse diretamente ligada à revolta, tá? É interessante a gente registrar, então, por que é importante? Pode aparecer em prova, gente, porque é o primeiro sentimento de busca por direitos. Aquele povo que está nesse território aqui, que estava refém da metrópole, de certa forma, começa a falar assim, não, esse pacto colonial não tá legal. Não, nós que estamos aqui, nós não somos nem mais portugueses mais, porque olha como é que a gente está sendo tratado, entendeu? Se nós somos colonos, então a gente tem que ser favorecido de alguma forma, entendeu? Só que aqui não tem a intenção de romper com Portugal ainda. Aqui você tem um descontentamento tão grande que você quer que Portugal mude. Então você quer mandar, você quer conciliar de certa forma com essa coroa. Por isso você manda suas demandas para a coroa. Você está tentando conciliar. No separatismo, esse sentimento de conciliação ele acaba. O descontentamento é tudo que resta. Então a gente vai voltar e vai falar da diferença. Vocês vão perceber um pouquinho, até pela ideologia. Depois da revolta de Beckmann, né, as medidas da coroa e tal, a gente tem a Guerra dos Emboabas. Todo mundo acha muito engraçado, né? Qual que é essa palavra aqui? Então, gente, emboabas porque eram os bandeirantes paulistas. Naquele momento ali, você já tem nomes, né, que começam a surgir, principalmente dados pelo público, pela população indígena, e algumas coisas começam sim a ser incorporadas. Mesmo lembrando que esse aqui é um momento de escravidão indígena na alta mesmo. E mesmo quando Pombal proíbe a escravidão indígena, continua acontecendo e eles justificam pelas guerras justas, né? Falando que a gente foi atacado, então a gente precisa fazer o ataque e, lógico, agora que já vencemos, né? Vamos fazer eles de escravos. Então ficava esse sentimento. Mas aqui nessa guerra não tem muito a ver com escravo não, beleza? A guerra dos bandeirantes paulistas tem a ver com ouro. Essa galera é aquela que eu falei que tá chateada que agora o ouro foi simplesmente, todo mundo falou, vem, tem ouro no Brasil! E todo mundo resolveu vir. E eles não estão felizes com isso, porque eles que acharam primeiro. E agora tem um monte de imposto, um monte de regra, entendeu? E aí sabe quem também não tá feliz com essa questão aqui? São os revoltosos. Mas aí a gente pode chamar de dois nomes, tá? Essa é muito importante que você saiba que já caiu, inclusive, no Enem. Que é a revolta Felipe dos Santos, mas ela quase sempre aparece mais como revolta de Vila Rica, tenho certeza que vocês já ouviram. Ela acontece em MG, né, gente? Não precisa nem falar que a Vila Rica fica em MG, vai ser realmente o centro, o point do ouro nas regiões das Minas, né? Que hoje é Ouro Preto, para quem quer saber.
E aí, esses revoltosos aqui de Vila Rica, eles têm muito em comum com esses emboabas, porque eles também estão descontentes com as medidas que estão sendo feitas por causa do ouro e eles não querem pagar essa quantidade de imposto, entendeu? Tá chegando num ponto em que o imposto da coroa para os exploradores já não tá compensando de jeito nenhum, até porque eles que estão desenvolvendo as vilas, ou seja, eles que estão desenvolvendo esse comércio interno para se alimentar, então você já tem uma estrutura um pouco, né, começando a se tornar mais independente, mesmo que ainda muito dependente dessa Europa, tá? Mas essas pessoas já estão começando a ver que poderia ter um outro caminho, entendeu? E aí com isso, com essa revolta aqui e essa revolta aqui, nada acontece. Essa galera tá descontente, mostra descontentamento, mas a coroa vai lá e abafa o uso do governo que ela tem no Brasil para abafar esses movimentos, porque ela simplesmente não vai mover, nesse momento ela não se move, ela vai cobrar sim os seus impostos. E aí, a última que vale a pena a gente falar é a Guerra dos Mascates, que também é favorita. A Guerra dos Mascates não é na região das Minas, ela vai ser em Pernambuco. E aí, por que é interessante que a gente pense nessa Guerra dos Mascates? Porque ela vai falar dessa elite em declínio aqui. A Guerra dos Mascates nada mais foi do que a aristocracia de Olinda. Olinda estava brilhando com açúcar. E aí a aristocracia de Olinda ficou muito chateada, porque com o declínio do açúcar, o dinheiro parou de circular do jeito que estava. 1710, a gente tem essa Guerra dos Mascates, que esses mascates são essa elite de Olinda, né? Para falar assim, cara, não queremos que Recife vire vila, seja elevada à condição de vila, né? Porque aí ele ia ganhar sua própria câmara, você ia ter tantas questões que Olinda ia ficar sempre em segundo plano. E isso não era legal para quem estava ali ganhando dinheiro em Olinda. Então, eles ficam muito chateados, falam com a coroa, né? Tentam se manifestar, mas não adianta nada. Recife é elevada à condição de vila e segue desse jeito, e essa elite segue muito descontente. Uma coisa que é interessante da gente pensar, né, é que nesse momento essa elite ainda não sabe como que ela vai fazer. Por mais que ela continue plantando açúcar, ela já não consegue ganhar o lucro que ela tinha antes. E vamos lembrar, o açúcar é um alto investimento. E você tem toda essa questão aqui do rompimento com a Holanda. Ou seja, a situação não tá boa para quem está querendo o açúcar. Porque a Holanda, quando rompe com o Portugal, ela vai fazer o açúcar dela. Você lembra que ela que tem o maquinário? Então ela segue. Então a situação do açúcar é péssima. E falando nisso, a gente tem que elencar agora, né, os separatistas. E eu já vou colocar um que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é a Conjuração Baiana ou a Revolta dos Alfaiates, né? Ela aconteceu em 1798, Conjuração Baiana. Eu vou colocar Conjuração Baiana porque você tem que lembrar das conjurações. É interessante essa palavra conjuração, gente, porque é aqueles encontros. Conjuração fala para o outro que tem uma organização por trás disso. Então não é uma organização qualquer, né? Você tem pessoas ali que estão com uma ideologia. Então você tem aqui, nesse momento do separatismo, uma influência muito grande do iluminismo, que todo mundo já sabe, né? São essas ideias de valorização do indivíduo, da liberdade, né? E da fraternidade. Ou seja, há aqui um momento em que você olha para o lado e pensa assim: o que eu tenho em comum com essa pessoa que também nasceu no Brasil, também está aqui explorando? Muito. O que eu tenho em comum com esse português que eu nunca vi, essa coroa que eu nunca vi, nunca esteve por aqui? Nada, né? E aí você, no sentido, tem esse nativismo, e aí você tem que lembrar que já haviam rumores, né, de outras independências. Nesse momento aqui, um pouquinho, né, mais pra frente, você tem a independência da América, vamos dizer assim, né? A América do Norte, né, os Estados Unidos da América, faz a sua independência. E também você tem a revolta do Haiti. A revolta do Haiti, inclusive, acontece primeiro. Haiti que também era colônia. Então, duas colônias que você tinha um arroz muito grande e, de repente, pá, não tem mais. A gente consegue ser livre. E agora, o que é a ideia de quem ficou livre? Nós vamos produzir para nós nos tornaremos metrópole. Essa que é a ideia. Então, esse movimento separatista aqui, ele queria romper com tudo com Portugal. Ele queria ser independente. O que esses nativistas ainda não conseguiam enxergar. E o que também eles têm é essa organização. Grande parte desses movimentos aqui eram basicamente encontros de pessoas da elite intelectual. É interessante que não é a elite que a gente está falando tradicional, é uma elite de pessoas que foram estudar, por exemplo, né, que foram fazer direito,
Você tem pessoas nesse momento, né, que estão tendo contato com outra cultura que é a europeia, mas sem perder o que, né, quando eles voltam para o Brasil, o que nos faz brasileiros naquele primeiro momento. Eles estavam enxergando um vislumbre, né? Na Conjuração Baiana era a Bahia, aí aqui tinha ideais republicanos e de abolição. Ou seja, aqui você tinha influência muito da revolta do Haiti, por causa dessa questão de ser liderada por escravos, né? Você ter os escravos buscando e tentando o seu próprio espaço. E você tem a ideia do republicano porque você tem a ideia de uma liberdade geral, entendeu? Essa ideia do republicano aparece por causa do iluminismo, mas ela aparece especificamente na Conjuração Baiana, tá? Já a Inconfidência Mineira, aí eu vou colocar aqui para vocês, 1789. Ela não vai ter essa ideia de abolição. Não estão interessados em abolir. E não tem muito essa coisa 100% republicano, não. Você ainda tem uma bagunça muito mental de como seria pós, tá? O que você tem aqui é que existe a chance de você se organizar com pessoas engajadas, ou seja, aqui são encontros noturnos, né, encontros clandestinos para organizar mesmo o que seria a ideia do Brasil. Então aqui você já começa a movimentar, por exemplo, né? Eles têm a mesma coisa, em vez de não é Brasil como um todo, não. É Minas. Uma ideia de uma bandeira, foi quando surgiu a bandeira aqui de Minas, né? Você tem a ideia de o que você quer para as pessoas que aqui vivem, então você não conversa só com a elite, né? Você já está um pouco engajada com as demais pessoas que estão prestando serviço, principalmente naquela classe média que eu falei, né? Esquece a abolição é só na Bahia. Então, esses encontros, eles apresentam uma ameaça para a coroa, porque você está organizando um movimento. Então, a coroa, muito esperta, não deixa nem chegar às vias de fato. Nem a Inconfidência Mineira, nem a última que eu vou falar, que é a Conjuração Carioca, né? 1794, deram certo. Elas não chegaram nem às vias de fato. Essas pessoas que chegaram a se reunir, chegaram a construir um material, né, de revoltoso, né, porque a gente pode falar. Porém, elas foram presas. Aqui foi o Tiradentes, que eu vou colocar aqui porque é super importante, porque ele foi esquartejado. E ele fazia parte dessa camada média, né? Tanto que depois ele vai ser recuperado como um símbolo nacional para o Brasil inteiro, na República, como uma pessoa que tinha esse contato, ele falava com as pessoas, sabe? Ele falava sobre a palavra dessa libertação do povo brasileiro. Né? Pense nessa forma dentro de Minas, tá, gente? Sempre. Depois, quando eles recuperam, eles fazem isso virar uma coisa nacional. Até porque quando a República funda, ela precisa de símbolos nacionais para se manter. Então, ela busca aqui. Mas naquele momento, só significava o tititi mesmo. A coroa queria abafar qualquer coisa contra ela. Principalmente nesse momento aqui, nas Minas Gerais, que você tinha um ouro circulando. Então, ela tinha muito medo de que se ela não abafasse, ela não ia conseguir controlar. Então, por isso Tiradentes foi tão exemplar, mesmo não tendo chegado às vias de fato. Porque você tinha que mostrar para as pessoas que isso não poderia acontecer. Esse era o arroxo, essa era a forma de romper. E a Conjuração Carioca, eles prenderam as pessoas até sem provas. Inclusive, depois eles foram soltos, porque não tinha prova, né? E eles falam assim, pô, vai me prender? Não, tem que soltar. E aí essas pessoas, anos depois, né, voltaram para o Rio de Janeiro. Porém, foi perfeito para dar medo em todo mundo. Ninguém mais queria ficar revoltoso, entendeu? Chegou nesse determinado momento aqui dessas revoltas em que Portugal, de certa forma, conseguiu manter o controle de que nada realmente chegou às vias de fato. Mas a gente tem Portugal, né, como um império, né, vamos falar assim, um grande reino, que está crescendo, mas que tem concorrentes. Então, a última coisa que a gente vai falar, né, são as invasões estrangeiras, que podem cair na sua prova. As invasões estrangeiras, elas têm a ver com o mercantilismo, as grandes navegações. Isso aqui é o que vai pensar, tá todo mundo na mesma, tá? Tá todo mundo querendo uma boquinha, tá todo mundo querendo, né, uma questão para poder explorar uma terrinha. E aí, aqui tem reforma religiosa. Tem gente que nem a terrinha tá querendo, eles só estão querendo fugir de onde eles estão. Tá difícil na Europa ser protestante, porque nesse momento você tem a reconquista, vou chamar assim, né? Você tem a volta dos reinos, eles são cristãos, né? Por exemplo, a França, a Espanha, e aí Portugal, e eles não vão permitir que os protestantes pratiquem, né, o calvinismo, por exemplo, na França, não vão permitir. Então essas pessoas, elas fogem dos seus países para chegar aqui no Brasil. Então a gente tem invasões, por exemplo, como a primeira francesa, que não é intencional. Tipo assim, são pessoas em 1555
no Rio de Janeiro, simplesmente vindo pra cá, particular. Eles vieram pra cá e tentaram se manter, entendeu? Porque eles não queriam, porque eles eram calvinistas, tá? E aí, não deu certo, né, gente? Porque eles até conseguiram ficar e tal, algumas pessoas, mas eles não tinham apoio da coroa, entendeu? Eles só estavam fugindo lá, exatamente da coroa, dessa perseguição religiosa, porque eles eram protestantes. Já em 1612, os franceses, né, você vê que passou um tempo, quem tá lá na França somos a família dos Medici, não sei se vocês já ouviram, mas é uma família que quer recuperar o total glamour da França, quer fazer, né, a custo de tudo, a França ser grande. Então ela começa a correr atrás desse empreendimento colonial, porque ela sabe que isso vai enriqueceu Portugal, né? E aí chama equinocial, essa invasão França equinocial, porque eles chegam aqui em uma expedição oficial com o apoio da coroa, e aí eles querem tomar uma parte do Brasil para eles. Até que eles ficam um tempo, mas é abafado. Não adianta nada isso aqui, tá? Eles acabam não usando. A outra questão que a gente vai colocar aqui é a União Ibérica. Então vocês estão vendo muito movimento fracassado. Mas, por que a gente estuda então? Porque são esses movimentos, né, que vão originar os próximos. Sem esses movimentos aqui, Portugal não teria aumentado ainda mais a vigilância e o confronto com essas outras potências nesse momento, para poder ficar com o Brasil. Então, nesse momento aqui, é importante que você entenda que essa competição ela vai fazer com que Portugal envolva ainda mais o empreendimento colonial, beleza? Então, toda vez que chega aqui alguém para invadir e é abafado, mostra como que o controle de Portugal foi importante para manter esse território, porque era um território realmente muito grande. E aí vai chegar a União Ibérica, que eu expliquei no outro, né? A União Ibérica é a junção de Portugal e Espanha, então, nesse momento aqui, a Holanda que tá por fora fica muito chateada, porque ela fala assim, não, eu tava lucrando pra caramba com o Brasil, e tava dando tudo tão certo, né? Por que você quer me tirar? E aí ela falou assim, então beleza, eu vou invadir seus territórios. Não é só no Brasil, ela invade no Brasil, ela invade na África, tá? E o objetivo dela aqui é plantar o açúcar dela, né? Pra ela poder continuar lucrando e simplesmente tomar o que ela acha que é dela, que de certa forma era uma parceria, né? E ela falou assim, não, então agora acabou essa parceria. E aí nessas invasões, a gente tem a questão da Holanda com a emenda comercial, né? Comércio interrompido. E ela faz o seguinte, ela vai aonde ela já estava com a parceria. Então ela já vai onde lugares em que ela tem um certo apoio, vamos dizer assim, né? Ela tem pessoas que ela já colocou lá no Brasil. Então, isso aqui incomoda mesmo. Se a gente for pensar, né, que teve núcleos estrangeiros. O território era grande, você não tinha 100% do controle desse território, então você tinha uma ação muito grande de Portugal para pôr esse povo para correr, porque ela queria, na verdade, a colônia para ela e ela ia fiscalizar. Desde 1500 ela fazia guarda-costas, né, ficar guardando a costa do Brasil. Então esse momento aqui mostra um atrito muito grande entre Holanda, Portugal e Espanha, né, nesse primeiro momento União Ibérica, e vai mostrar esses núcleos estrangeiros resistindo, e esses núcleos vão deixar uma marca cultural. Mesmo quando eles não conseguem ficar, né, e esses núcleos são dissolvidos, muita gente às vezes até volta para a Europa, né, porque não vê mais sucesso aqui, deixa sua marca cultural. Muita gente não volta, muita gente fica, muita gente se desenvolve naquela camada média que eu falei. Muita gente se desenvolve até com terras próprias e consegue manter essas terras e consegue produzir. Então pensar no núcleo estrangeiro como uma marca cultural que fica posterior, né, essas invasões, beleza? E é isso aí, gente. Nós falamos sobre a administração colonial, a gente falou sobre a economia colonial, a gente falou sobre a sociedade e das modificações, né, que vão ser por causa dessa administração e por causa dessa economia. Chegamos até a ver, né, os conflitos que vão acontecer. E a partir desse momento aqui, o que a gente vai ver é uma recuperação agrícola. A gente tem Napoleão e aí a vinda da coroa. Esse aqui
é a imagem que eu quero deixar para vocês do fechamento desse vídeo. Com a recuperação agrícola, ela só acontece, né, por causa do fim do ciclo do ouro. Ai, mas você falou ciclo de novo, quer dizer que então teve começo, meio, fim? Não existe isso, gente. A gente usa a palavra ciclo para mostrar quando estava em alta. Mas não foi quando a mineração surgiu que o açúcar parou, e não foi quando a mineração diminuiu que de repente só tinha de novo produtos agrícolas, né? Tanto que a mineração continua até hoje. Então, o que a gente vai ter é a diminuição, né, desse ouro que estava 100% disponível, e a exploração vai fazer com que diminua muito, ou seja, quem fica aqui vai ficar com o empreendimento de continuar procurando, mas não vai ser tão fácil assim achar, ele vai ter que achar novas jazidas, né? Então você tem todo um outro empreendimento que vai ser feito, e a recuperação agrícola, porque você tem outros produtos que você descobre que o Brasil também é legal. Você tem mais faixas de terra que são conquistadas pelos colonos, que se tornam grandes fazendas também, né? Então, continua com a criação de vilas, e aí a gente tem que pensar que na Europa, Napoleão está atacando o terror, e ele está ameaçando o território português, e ele está ameaçando a coroa portuguesa. Então a coroa portuguesa, com a ajuda da Inglaterra, sai correndo e vem para o Brasil. E esta vinda, né, tem que lembrar que a gente está falando de uma sociedade que estava descontente com as medidas da coroa, que queria mais liberdade, e aí essa vinda acaba criando um pretexto maravilhoso para desenvolver ainda mais o Brasil. Com a vinda da coroa, né, você tem a necessidade de preparar a cidade para os reis. Não é qualquer cidade que vai receber reis, né? Você precisa começar a desenvolver, por exemplo, um jardim, um palácio. Tem que saber onde que essas pessoas vão ficar. Então, você já tem primeiro essa cara de onde você vai colocar os reis e onde você vai colocar a corte, porque o rei não vem sozinho, ele traz a sua corte inteira. Então, o que a gente vai ver é uma sociedade de corte surgindo. Lembra daquela sociedade rural que começou a se urbanizar? Ela termina de se urbanizar, assim, né? Continua se urbanizando ainda mais quando a corte vem, porque a corte tem um costume, né? Ela vive de um jeito e ela vai trazer esse estilo de vida para as outras pessoas. Então você tem a disciplina, né? A corte começa a estar mais presente no dia a dia das pessoas. Você consegue ter passeatas, por exemplo, vamos lá ver o rei, existe, vamos fazer a recepção para ele, né? Você tem esse caminho aqui. E você tem as pessoas que aqui estavam podendo falar com o rei o que elas querem, o que elas precisam, e um rei que está gostando do Brasil, né? Uma corte que está curtindo, então começa a desenvolver o Brasil. E aqui, ó, universidades. Então você tem o desenvolvimento, né, da ciência. Você tem a urbanização, ou seja, você vê que começa a ser uma preocupação também dessa coroa de urbanizar, e aí o pacto colonial fica difícil de cumprir, porque não existe mais a metrópole, porque a metrópole, na verdade, ela vai ser aonde está a coroa. Então, nesse momento, o Brasil experimenta liberdades que nunca experimentou, e isso vai fazer com que esse povo não aceite o retorno. Então, quando a família, né, volta, você tem alguém que fica, todo mundo já sabe, e que não está feliz. Ele quer desenvolver este país, na verdade. O que a gente também tem aqui é a independência. Porque naquele momento ele percebe que ele pode ser rei. Ele não precisa voltar lá e não ser rei. Ele pode ser rei aqui. E nesse exato momento, né, gente, não é para pensar que assim, está desafiando, olha lá, vai desafiar Portugal. Exatamente porque a mesma família real que está aqui, uma parceria muito grande começa e continua, né? Porém, você tem aqui também um certo favorecimento. Portugal permite que isso aconteça e isso indigna os portugueses, eles ficam muito bolados. Mas, de certa forma, Portugal está fazendo isso porque ele agora vai ter 2 reinos de mesmo jeito. Ele vai poder desenvolver 2 reinos, né? E ele mantém o controle pela família real, belezinha? Então foi basicamente isso, a gente fez uma retrospectiva rápida. Se você tiver alguma dúvida, não deixa de deixar os seus comentários aqui embaixo, de curtir o nosso vídeo, se você curtiu o nosso vídeo. E é claro, seguir o quadro EAD no Instagram, onde a gente vai postar todo tipo de novidades aí, né, sobre o vestibular e essas dicas super interessantes para você ter até a prova. Foi um prazer, beijo!